Parabéns, Portuguesa! A Lusa completa 100 anos agora nesse mês de agosto de 2020 e para homenagear a Portuguesa, fizemos aqui um vídeo para lembrar dos melhores momentos desse centenário da Portuguesa, momentos marcantes, e trouxemos um convidado especial, Lucas Ventura, do canal NetLusa, um canal que a gente recomenda muito aqui no YouTube. Acesse, ele escolheu os melhores momentos e a gente vai comentar depois da vinheta. Se você quer acompanhar as melhores notícias da Portuguesa ou de qualquer outro time, o melhor aplicativo de futebol para você fazer isso é o OneFootball. Acesse o link aqui na descrição, baixe e confira lá todas as funções. Tá sensacional o OneFootball, tá todo com um novo design, novas funções. Conheça, baixe e aproveite o OneFootball. É claro que como esse vídeo é uma homenagem, a gente escolheu falar dos bons momentos, dos grandes momentos da história da Portuguesa. Então vamos falar aqui sobre a década de 50, quando a Portuguesa teve as primeiras glórias dela, né? Também do título do Campeonato Paulista de 73, da Copinha, do título da Copinha de 91, Copinha do Denner, também do Vice-Campeonato Brasileiro de 96, claro, inesquecível, e também da Barcelusa, do título da Série B. Para começar, vou deixar o Lucas Ventura falar sobre as primeiras glórias da Portuguesa. Anos 50, os anos brilhantes da Portuguesa. Para muitos, esse período, como eu disse, de 1950, foi um período excepcional da Portuguesa. Isso porque a Lusa conquistou o Trifita Azul e 2 Rio-São Paulo, e é sobre isso que a gente vai falar agora. No Trifita Azul, a primeira conquista ocorreu em 1951, né? Mas antes, só para explicar, o Trifita Azul era um prêmio dado pelo extinto jornal A Gazeta Esportiva a clubes que faziam excursões, porque antigamente existia muito isso de excursão, e que voltavam com uma sequência expressiva de vitórias. E isso a Portuguesa fez por 3 vezes. A primeira em 1951, a primeira parada foi na Turquia, e lá venceu Fenerbahçe, Galatasaray e Beşiktaş, as 3 equipes bastante conhecidas. Depois foi para a Espanha e lá conquistou o troféu San Isidro, após derrotar o Atlético de Madrid. 2 anos após a primeira conquista, né, em 1953, o clube do Canindé conquistou o seu segundo Fita Azul. Foi bi do Fita Azul, depois de viajar para o Peru, Colômbia e Equador. A Portuguesa enfrentou equipes como Alianza Lima e Sporting Boys no Peru, depois embarcou rumo à Colômbia para participar de um quadrangular com outras 3 equipes, o Independiente Santa Fé, o Atlético Nacional e o Milionários. Só para vocês terem uma ideia, sabe quem jogava no Milionários? Di Stéfano, é isso mesmo. E Di Stéfano jogava no Milionários, e a Portuguesa se deu muito bem. Ao todo, foram 10 jogos sem nenhuma derrota e mais um Fita Azul conquistado. A terceira conquista, o Trifita Azul da Portuguesa, ocorreu no dia 9 de maio de 1954. A Portuguesa encerrou a sua excursão invicta por 19 jogos seguidos. Dessa vez, a Lusa passou por Inglaterra, França, Alemanha, Turquia e Bélgica. Depois de uma derrota para o Arsenal pesada, 7-1, a Portuguesa disputou mais 19 jogos e não perdeu, com destaque para a goleada sobre o Watford por 5-2, conquistando assim a sua terceira Fita Azul. Nesse meio tempo, além de disputar o Fita Azul, a Portuguesa também conquistou 2 vezes o Rio-São Paulo. Em 1952, depois de estrear com derrota para o Fluminense, a Lusa brilhou e chegou na final contra o Vasco. Os 2 clubes decidiram o campeonato em 2 jogos, né? O primeiro foi no estádio do Pacaembu. A Lusa se deu bem, venceu por 4-2 e encaminhou o título do Rio-São Paulo, que na época era considerado o campeonato brasileiro, viu, pessoal? O Rio-São Paulo era, na época, era o campeonato de maior expressão, assim, nacional. No segundo jogo, no Maracanã, acabou nem ocorrendo o jogo inteiro, porque teve uma briga generalizada. O jogo estava 2-2, quando no segundo tempo Friaça perdeu a paciência, porque a Portuguesa, Friaça, jogador do Vasco, ele perdeu a paciência com a cera da Portuguesa, fez uma jogada ríspida, e aí começou uma confusão. Só para vocês terem uma ideia, o massagista do Vasco, Mário Américo, que chegou a trabalhar na Portuguesa depois, ele deu um soco no presidente da Portuguesa na época, o Mário Augusto Isaías, para você ver como a situação ficou pesada. Inclusive, o árbitro Sidney Jones, ele expulsou o Friaça e decidiu terminar a partida, porque, segundo ele, não dava para controlar os atletas, estavam de um jeito ali complicado de ter jogo. Com isso, a Portuguesa foi decretada
campeã do Rio São Paulo. Já em 1955, a Portuguesa subiu o gramado para enfrentar o Palmeiras em busca do seu segundo título, viu? Aquele time já não era mais o mesmo que conquistou o Trifita, né? Mas ainda tinha jogadores de bom nível. Tinha jogadores como Djalma Santos, Julinho Botelho e o meio atacante Ipojucan. Ipojucan que, inclusive, fez um dos gols da vitória da Portuguesa, né, na final, como eu disse, contra o Palmeiras, 2-2 no Parque Antártica no primeiro jogo. No segundo, no Pacaembu, a Portuguesa precisava vencer o Palmeiras e o estádio estava bastante gente, 40 mil pessoas no estádio do Pacaembu. E foi o que aconteceu, uma vitória. A Lusa venceu por 2-0, Julinho Botelho e Ipojucan, como eu disse, fizeram os gols. A festa da torcida não ficou só no Pacaembu, não, se estendeu pela região central de São Paulo, porque, como eu disse, o Rio São Paulo, na época, era considerado um campeonato nacional, né? Então, todo mundo comemorava com bastante ênfase, né, esse título. Título da Copinha de 91. Esse time da Copa São Paulo é muito conhecido como o time do Denner, né, que era o craque fora de série dessa equipe, né, jogador realmente habilidoso, que chegou a ser comparado até com Pelé na época, infelizmente acabou morrendo muito cedo, não deu para saber exatamente o grande potencial, ver o grande potencial que ele tinha, né, mas vale lembrar que esse time não era só o Denner, tinha outros jogadores ali, como o Tico, o Simval, o Pereira, jogadores bons que participaram inclusive da conquista do Campeonato Paulista Sub-20 um ano antes, em 90, e aí alguns jogadores já estavam até subindo para o profissional, mas a Portuguesa resolveu colocar eles para disputar a Copa São Paulo de 91, teve algum problema ali no começo, eles não queriam muito, rolaram faltas em treino, casos de indisciplina, mas o técnico, o Éder Pasca, conseguiu realmente convencer os jogadores a participarem da competição, e aí quando eles entraram em campo, deu tudo certo, mostraram todo o potencial, derrotaram todos os times na primeira fase, inclusive o São Paulo, num jogo muito marcante. Depois, na segunda fase, derrotaram também os times e venceu inclusive o Bahia. Na semifinal, passou pelo Goiás e na final meteu um 4-0 no Grêmio, que tinha uma geração muito boa, com o goleiro Danley, por exemplo, o meia Carlos Miguel, e não teve chance. A Portuguesa meteu 4-0 com gols do trio de ataque, Tico, Simval, Denner, cada um fez um gol, Pereira fez mais um, e aí realmente se consagrou esse time. Vale lembrar, inclusive, que o técnico Éder Pasca chamava esse time aí de losangos flutuantes. Ele dizia que o ataque tinha essa característica de losangos flutuantes, esse conceito de losangos aí que se aproximam e fazem uma movimentação, já foi utilizado taticamente em outros momentos. Na época era uma das grandes novidades dessa equipe, que teve um ataque realmente muito poderoso, com 32 gols em 9 jogos, uma média superior a 3 gols por partida, né? Tomou apenas 7 gols, foi invicto, realmente campeão invicto, então impressionante o que conseguiu. A gente fez já um vídeo aqui dando mais detalhes sobre esse time, vale conferir aí na descrição, que lá a gente destacou mais curiosidades, outros personagens, é bem legal. Agora eu vou deixar o Lucas Ventura falar sobre outra glória da Portuguesa. Título paulista dividido com o Santos em 1973. No dia 26 de agosto daquele ano, mais de 116 mil pessoas, é isso mesmo, pessoal, 116 mil torcedores marcaram presença no Morumbi para acompanhar aquela final do Campeonato Paulista, Santos e Portuguesa. O Santos foi campeão do primeiro turno, a Portuguesa do segundo turno, mas na verdade quem chamou a atenção desse jogo foi o ex-árbitro Armando Marques. Ele errou a contagem dos pênaltis. Essa história é muito conhecida e aqui eu vou dar maiores detalhes para vocês. Vamos antes primeiro falando sobre o jogo em si. Durante a partida, muitos lances ríspidos, né? O Badeco até lembra uma chegada do Cardoso no Edu, que fez o Pelé ficar bravo. Depois o Badeco conversou com o Pelé lá, mas foi um jogo bem ríspido em si. Na prorrogação, a Portuguesa teve um gol anulado, viu? Muitos não lembram, só fala dos pênaltis, mas o Cabinho fez o gol legítimo, mas o árbitro anulou, e com esse empate, na prorrogação também, a partida foi para os pênaltis, né? O Santos iniciou a sua série com o Zé Carlos, que bateu e Zecão defendeu. Parecia, né? Pô, vai dar Portuguesa. Mas a história foi outra. O Isidoro para a Lusa também errou. Na sequência, Carlos Alberto e Edu marcaram para o Santos, enquanto Calegari e o Sil perderam para a Portuguesa. Mas aí você pensa, ainda tem mais 2 pênaltis, dava para a Portuguesa empatar. Ainda restavam, como eu disse, as cobranças de Pelé e Jair da Costa para os santistas, e Basílio e Enéas para nossa Lusa. Mas o árbitro não quis saber. Armando Marques apitou fim de jogo, todo mundo comemorou, os santistas comemoraram, né? E a torcida e os jogadores da Portuguesa saíram, né? Só depois de 15 minutos
que foram perceber o erro. Aí o Armando Marques foi, né, chamar os times, não, vamos voltar. Só que o que aconteceu? Só voltaram os jogadores do Santos. Os jogadores da Portuguesa já tinham ido embora. Muito se comenta que os dirigentes da época e o técnico Otto Glória chamaram os jogadores, ó, vambora, vambora, tanto que eles nem tomaram banho, os jogadores. Muitos foram tomar só no Canindé quando eles chegaram, porque eles sabiam que o árbitro tinha errado, e querendo ou não, pessoal, quem ia bater o pênalti depois? Pelé. Pelé dificilmente erraria, né? Poderia errar, mas, né, aí ficaria meio complicado. Então, tiraram os jogadores, né? O Otto Glória com os dirigentes da Portuguesa sacaram o erro e retiraram todo mundo. O Basílio, inclusive, ele culpa o Pelé por esse erro. A gente entrevistou o ex-jogador e para ele a comemoração efusiva do Pelé, porque na hora do último pênalti, no último pênalti, né, o Pelé sai comemorando. E aí o árbitro termina. E para o Basílio, o Pelé teve muita influência nisso, né? E depois de muitos protestos, no próprio domingo, o jogo foi no domingo, né? No próprio domingo, a Portuguesa fez muitos protestos, e ainda no domingo, a Federação Paulista de Futebol declarou os dois times, Santos e Portuguesa, campeões do Campeonato Paulista de 1973. Uma reunião de apenas 13 minutos definiu esse título dividido. Mas não acabou por aí não, viu, pessoal? No dia seguinte, os dirigentes do Santos foram na Federação Paulista reclamar, exigir que a decisão fosse modificada, mas o presidente na época, o José Hermínio de Moraes, pressionou, avisando que a federação estava disposta a eximir os clubes de qualquer culpa. Tipo, ó, vocês não terem alguma culpa, a culpa é nossa e a gente vai dar o título dividido. Porque na concepção da federação, ninguém foi dando título para os dois, ninguém acabaria prejudicado, porque foi um erro da federação. A federação assumiu, ó, foi um erro nosso, então o título vai para os dois. E ficou desse jeito. A Portuguesa, que naquele jogo entrou em campo com uma escalação, né? Que os mais velhos sentem muitas saudades, né? Zecão, Cardoso, Pescuma, Calegari e Isidoro. Badeco e Basílio, Xaxá, Enéas, Cabinho e Ursinho, técnico Otto Glória. Série B de 2011 e a Barcelusa. O ano de 2011 não começou muito bem para a Portuguesa, o técnico era o Sérgio Guedes, não estava dando muito certo, o time foi eliminado na Copa do Brasil, mas aí chegou o Jorginho Cantinflas, arrumou aquela equipe ali, fez muitas mudanças, tirou, por exemplo, o Dodô, chegaram reforços também, que ele foi bancando, Ananias, Edno, chegaram durante a temporada, ele foi arrumando o time para a Série B, aí quando nós chegou na Série B, o time teve um início ali, estreou bem, mas aí acumulou alguns tropeços, só que de repente engatou 4 vitórias consecutivas, assumiu a liderança e não perdeu mais. Praticamente sofreu poucas derrotas, empatou alguns jogos, mas não perdeu mais a liderança, né? E aí, com o futebol empolgante, começaram a surgir as comparações com o outro time marcante da época, que era o Barcelona, estava no auge ali com o Guardiola, né? E aí surgiram as brincadeiras, comparações, podemos dizer assim, e até os apelidos, né? Por exemplo, o goleiro era o Everton, que hoje está no Palmeiras, era o Everton Valdez, você tinha o Marco Antônio, que era o meia, era chamado de Xavi Antônio, o Ananias era o Ananiesta, tinha o Edno, que era chamado de Leonedno Messi, ou Pelédno para alguns, e tinha outros jogadores bons de qualidade ali, tinha aquele volante Guilherme também, estava nesse time, outros jogadores que estavam naquela equipe, por exemplo, o lateral Luiz Ricardo, o Marcelo Cordeiro, lateral esquerdo, meio-campista Henrique, enfim, tinham bastante jogadores que tiveram depois uma carreira famosa também, né? Mas jogadores que estavam meio que ainda não eram tão conhecidos e aí se tornaram muito famosos, porque toda essa comparação com o Barcelona gerou divulgação até na Espanha. Os jornais espanhóis destacaram que a Portuguesa estava jogando como Barcelona. É claro que toda essa comparação é uma brincadeira, mas não é exagero dizer que a Portuguesa sobrou muito naquela competição. O acesso veio com 7 rodadas de antecedência, o título veio com 3 rodadas de antecedência, foram 23 vitórias, 12 empates e apenas 3 derrotas, impressionante mesmo. E a gente já fez até um vídeo aqui mostrando onde foi parar aquele elenco da Barcelusa, tem vários outros jogadores, vale a pena também conferir aí na descrição. Vice-brasileiro em 1996. Pessoal, em 1996, por pouco a Portuguesa não fez história. Quer dizer, ela fez história, mas ela poderia ter feito mais história ainda. Só para explicar para vocês, o Campeonato Brasileiro daquela época, todos jogavam contra todos, turno único, os 8 primeiros classificavam. Esse formato ficou até 2002, até quando o Santos foi campeão em cima do Corinthians,
do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, a Portuguesa tinha o Rodrigo Fabre como principal jogador da sua equipe, né? Ele até fez 11 gols naquele Campeonato Brasileiro e ele foi o principal desde o início da competição. A Portuguesa ela fez uma primeira fase bem comum, viu, pessoal? Ela chegou a se aproximar da zona de rebaixamento e ela só entrou no G8 em uma rodada. Adivinha? Na última, que foi a que precisava. Mas para isso, ela precisou de uma combinação de resultados aí que por pouco a Portuguesa não classifica, viu? Só para vocês terem uma ideia, ela precisava vencer o Botafogo em Curitiba. O jogo foi em Curitiba porque o time perdeu o mando de campo depois que a torcida tirou objetos dentro de campo contra o Vitória. E além de vencer o Curitiba, tinha que torcer para Internacional, São Paulo e Sport não vencerem seus jogos. O Internacional perdeu do rebaixado Bragantino por 1-0 no Marcelo Stefani, que hoje é o estádio na Bia Bichedi. O Sport perdeu do Palmeiras no Palestra Itália por 4-1 e o São Paulo só empatou por 1-1 com o Paraná. Com isso, a Portuguesa, que venceu, goleou, né, o Coritiba o Botafogo no Couto Pereira por 4-1, saiu classificada. Para quem não se lembra, esse 4-1 da Portuguesa sobre o Botafogo foi um jogo que o Botafogo começou a ter vários jogadores expulsos. E para não perder mais feio, os jogadores simularam lesão e tal, aí o árbitro teve que acabar o jogo. O Botafogo, que no ano anterior havia conquistado o Campeonato Brasileiro. Nas quartas de final, a Portuguesa enfrentou o Cruzeiro. Como eu disse, classificava os 8 melhores, o primeiro, o líder, pegava o 8º, e foi o que aconteceu. O Cruzeiro foi o líder, a Portuguesa foi o 8º, mas eu vou falar para você, a Lusa não tomou conhecimento do líder do campeonato, não. Uma vitória no Morumbi por 3-0 praticamente garantiu o jogo, né? A segunda partida lá no Mineirão, 1-0 para o Cruzeiro. Já na semifinal, a Portuguesa eliminou o rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro. A Lusa venceu por 1-0 em São Paulo e empatou por 2-2 lá em Belo Horizonte. E esse jogo, inclusive, ele é bem curioso, porque muitos ex-jogadores, como Capitão, Tico e tudo mais, como torcedores que acompanharam a Portuguesa naquela época, eles têm a mesma opinião, que do mata-mata, o jogo mais difícil foi contra o Atlético Mineiro lá. A Portuguesa, como eu disse, venceu 1-0 em São Paulo e empatou 2-2 em Belo Horizonte. E no final foi uma pressão no Atlético Mineiro e todo mundo afirma isso, que quase todo mundo, né? Que aquele jogo contra o Atlético Mineiro foi do mata-mata todo, foi o mais complicado. O Zé Roberto, que era lateral esquerdo na primeira fase, né, do campeonato, ele foi deslocado definitivamente para o meio de campo. Com isso, o Carlos Roberto entrou na lateral esquerda e na linha, né? Quem perdeu a posição foi o Zinho. O Zinho acabou indo para o banco de reservas com o Zé Roberto no meio de campo. Depois de passar pela dupla mineira, a Portuguesa tinha o Grêmio na final. No jogo de ida, no estádio do Morumbi, numa quarta-feira que choveu muito, muito em São Paulo, pessoal, e choveu do jeito de dar enchente, viu? De alagar tudo. Tanto que não tinha muita pessoa no jogo. O pessoal fala que foi bem difícil de chegar. Teve gente que tinha ingresso na mão e não conseguiu chegar no Morumbi. A Portuguesa, com jogador a mais, venceu por 2-2, estava com jogador a mais, porque o zagueiro Marco Antônio foi expulso, ele fez uma falta ali, era o último homem do Grêmio, foi expulso, e na cobrança de falta, até o Galo fez o primeiro gol da Portuguesa, e foi 2-0 para a Lusa. Só que aí muitos se perguntam, né, hoje que passou tudo, muitos torcedores se perguntam, será que o Candinho foi meio retranqueiro? Porque mesmo com 2-0 no placar, mesmo vencendo por 1-0, a Portuguesa pouco atacava o Grêmio no Morumbi, viu, pessoal? Acabou fazendo o segundo gol com o Rodrigo Fabre, né? Pegando o cruzamento e empurrando para o gol, mas só dava Grêmio nesse jogo, viu? Então, muitos questionam a postura do Candinho, e não só dentro de campo, mas também fora de campo. Depois a Portuguesa enfrentou o Grêmio fora de casa, perdeu por 2-0, como todos sabem, e ficou sem o título, porque na época o time de melhor campanha tinha a vantagem de jogar o segundo jogo em casa, além de ter um empate a favor, né? Se empatasse no saldo de gols, tinha vantagem. 2-0, 2-0, 2-2, Grêmio campeão. E como eu estava dizendo, o Candinho, o pessoal era meio receoso com o Candinho, também pelo extracampo. O ex-atacante Tico, que era reserva daquela equipe, já disse muitas vezes, diversas vezes, que se sentia incomodado com a blindagem do treinador. E não só ele, mas muitos outros jogadores, segundo o próprio Tico. Porque nenhum jogador podia dar entrevista na semana antes das decisões. E o Tico comentou comigo, o Tico falou, todo jogador quer dar entrevista, quer aparecer nesse momento, e os jogadores da Portuguesa não apareceram, e só o Candinho aparecia. E isso não foi visto com bons olhos pelo grupo da Portuguesa, viu, pessoal?
No geral, naquele Campeonato Brasileiro, a Portuguesa fez 29 jogos, né? Venceu 14 vezes, 4 empates e saiu derrotada em 11 oportunidades. Então é isso, amigos. Realmente a Portuguesa tem grandes momentos, é um time muito querido aqui pela última divisão, merece essa homenagem. Quero agradecer muito ao canal Netlusa, que fez essa grande participação especial, ajudou muito nesse vídeo aqui. Obrigado, Lucas Ventura. Acessem a Netlusa, acompanhem por lá, todo mundo. Muita gente pergunta para a última divisão o que aconteceu com a Portuguesa. Netlusa está sempre contando lá as novidades, analisando tudo, tem publicações realmente toda semana, então se inscrevam lá e conheçam o canal Netlusa. Por fim, quero deixar a pergunta para você, amigo alternativo, qual foi o grande momento da Portuguesa para você, né? Se de repente tem um outro momento também que a gente não citou aqui, coloque aí nos seus comentários, né, nos nossos comentários, e não se esqueça, é claro, de se inscrever no Última Divisão, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, ajude a Última Divisão a crescer, acesse as nossas redes sociais, a gente está lá no Instagram, Facebook, Twitter, sempre muito ativo e é sempre muito bom interagir com vocês. Fico por aqui e até a próxima.